bem-vindos a mais um episódio do Café Criminológico. É um projeto que é composto por mim, pela Beatriz e o nosso colega Salazar. Estamos então novamente na Escola de Direito da Universidade de Minho, desta vez com o professor Fernando Bessa, para falar então sobre o fenómeno das drogas e da guerra contra as drogas. O professor Fernando Bessa tem então doutoramento em Ciências Sociais Humanas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e agregação em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa em 2016. É um professor associado na Universidade de Minho, do Departamento de Sociologia no Instituto de Ciências Sociais. Tem interesses na área do capitalismo e desenvolvimento, género, sexualidade e também as drogas. Muito obrigado por ter aceito o convite, Sr. Professor. Bom dia, mais uma vez, e David, eu agradeço imenso a oportunidade que me proporciona para falar sobre um assunto que interessa a toda a sociedade e a todos nós. Mais do que um assunto estritamente científico, eu creio que é um assunto social, que pode ser objeto de uma análise, obviamente, a partir da sociologia, mas de muitas outras áreas científicas, do próprio direito, obviamente, mas que é, sobretudo, um problema político extraordinariamente relevante. E, sendo um problema político, é algo que nos interessa a todos nós, enquanto cidadãos. E, portanto, entendam as minhas palavras e a minha intervenção, não apenas como académico, mas, sobretudo, como cidadão muito preocupado com as questões legais, com as questões penais, com o crime e a sua punição e, em especial, o que tem a ver com a droga e a toxicodependência. Então, o professor tinha falado então da importância política. Qual é então, o que é que faz com que então o tema das drogas atualmente seja tão importante? Bom, desde logo pela relevância que os governos, todo o mundo, dão à questão da droga e ao seu tratamento. Mas também por aquilo que me parece ser um aspecto decorrente destas políticas organizadas em torno do conceito de guerra às drogas. Tem origem numa iniciativa política do então presidente norte-americano Richard Nixon e, como acontece com muitas coisas que têm origem nos Estados Unidos, acabam por se disseminar, não é? Eu creio que hoje nós podemos dizer que a guerra às drogas está fraca. Ela própria é questionada nos Estados Unidos, mas eu creio que aquilo que há que relevar de mais relevante é que esta guerra às drogas produziu aquilo a que se pode definir como vidas desperdiçadas. Isso é um assunto muito interessante. Queres desenvolver mais esse tema? Sim, digo. São vidas desperdiçadas sob a forma de morte prematura por homicídio, seja no contexto das lutas pelo domínio do tráfico de droga entre os bandos, as gangues, mas também o homicídio levado a cabo pelas diversas polícias e forças de segurança nos diversos países envolvidas no combate às drogas. Mas é também uma outra coisa de vida desperdiçada, sob a pena de encarceramento em massa e longas penas de prisão. E, portanto, creio que, desse ponto de vista, nós temos que reconhecer que algo está a falhar e que é necessário encontrarmos outras soluções. Não é combater as drogas, é viver com a droga, digamos assim. Ou, se quisermos, saber viver com substâncias que alteram o comportamento de cada um de nós quando ingeridas. E isto leva-nos desde logo para o debate sobre o que é uma droga. Exatamente. Como é que nós definimos uma droga? E depois de definir o que é uma droga, quais são os critérios que permitem definir que umas são legais, de acesso legal, e outras são objeto de proibição e de punição penal e de perseguição policial. E, portanto, é em torno disto que eu creio que é preciso fazer o debate. E, no caso português, é preciso avançar. Nós demos passos muito relevantes nos últimos anos, sobretudo na viragem do século XX para o XXI, quando António Guterres era o Primeiro-Ministro, no sentido da despenalização dos consumos, mas eu creio que é preciso avançar mais, uma legalização geral da economia da droga por via da regulação estatal, ou seja, estabelecendo um quadro regulatório para este campo, que será necessariamente um campo económico, mas também um campo social, de consumo, de lazer, etc., ancorado no princípio, conhecidíssima expressão inglesa, ancorado no princípio do self-ownership. Ainda nessa questão, então há um modelo muito semelhante, por exemplo, ao caso talvez holandês e talvez como alguns que temos assistido, por exemplo, na América Latina, Uruguai. E
Tem havido também outros modelos, acho que na Suíça tentaram fazer assim também algumas experiências nesse sentido. E já agora, David Afonso, tenho que lembrar, quando eu disse com alguma ironia que a guerra contra as drogas está fraca, né? Não só por causa da guerra na Ucrânia, que é a guerra hoje de assunto de todos os dias, mas esquecendo-se de outras guerras, obviamente. Né? Também na guerra parece que há uns mais importantes do que outros, mas quando eu digo que a guerra está fraca, é que no próprio Estados Unidos, em alguns estados, esta ideia do combate implacável à droga e a tudo o que está envolvido com a droga, fundamentalmente produtores, traficantes e consumidores, esta política está a ser colocada em causa por alguns estados. Por alguns estados. Exatamente. Que procederam não apenas à despenalização do consumo de determinadas substâncias, nomeadamente do haxixe, mas à própria regulação no sentido de permitir a produção e comercialização dessas substâncias. O que é um avanço surpreendente. E como eu disse há alguns minutos atrás, que muito do que vem dos Estados Unidos acaba por contaminar todo o mundo, eu creio que isto vai influenciar as políticas em outros campos, incluindo no campo das Nações Unidas, na qual os Estados Unidos como potência hegemónica, são um ator fundamental na definição de políticas internacionais. E desse ponto de vista, por exemplo, no contexto da América Latina, é preciso avançar de forma determinada, ainda que seja muito difícil por causa dos equilíbrios existentes a nível social e político, mas é preciso avançar, por fim, aquilo que é uma dinâmica, que é muito visível no Brasil, uma dinâmica de encarceramento em massa, e que está obviamente extremamente relacionado com a política de repressão em relação à droga e a todos os atores que estão envolvidos neste campo, sejam eles produtores, sejam eles traficantes, sejam eles consumidores. E, portanto, isto é algo que tem que ser enfrentado com outras perspectivas. E eu insisto, tem que ser enfrentado mobilizando, colocando no centro do debate justamente este princípio de self-ownership, que é o princípio da propriedade de si. Cada um é proprietário de si próprio, cada um é proprietário do seu corpo e tem o livre direito dele dispor. E, portanto, mesmo que isso implique provocar dano a si próprio. E há muitos contextos da vida social, há muitos espaços da vida social, nomeadamente, por exemplo, no que tem a ver com atividades de lazer, em que o indivíduo coloca em risco a sua integridade física, desenvolvendo atividades que podem provocar lesão, mas podem até provocar a morte. Estou a pensar, por exemplo, em atividades radicais, de desporto, etc. O mesmo se aplica justamente à relação que cada um estabelece com as substâncias que produzem alteração no comportamento e que podem, inclusivamente, produzir efeitos na saúde negativos. E, desse ponto de vista, eu creio que o debate em torno deste princípio, que se aplica a outros princípios da vida, posso falar da interrupção voluntária da gravidez, do aborto, posso falar agora do que está na ordem do dia, enfim, há inclusivamente um conflito institucional entre o Parlamento, entre a Assembleia da República e o Presidente da República, em torno da lei da eutanásia. São sempre campos, eu creio, que uma sociedade comprometida e empenhada no alargamento radical da liberdade humana, nomeadamente das liberdades individuais de cada um de nós, deve justamente defender. E desse ponto de vista, essa defesa significa que o Estado e as suas instâncias nada têm a dizer a nenhum de nós relativamente àquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, incluindo aquilo que nós fazemos com as substâncias que podem produzir alteração no comportamento, podem produzir danos na saúde, podem reduzir a esperança de vida do indivíduo, podem provocar a morte. E, aliás, nós vivemos pensando na sociedade portuguesa, nós temos, por exemplo, historicamente, um problema estrutural de saúde relacionado com o alcoolismo. Exatamente. E nunca ninguém, em nome justamente da defesa e da proteção da saúde individual de cada um de nós, pensou em proibir o consumo de álcool. Não é? Até muito pelo contrário. Se nós assistirmos à nossa história, nós podemos ver que o consumo de álcool era fortemente incentivado. Sim, foi num determinado período muito incentivado. Exatamente. Muito incentivado. E até se assistimos, até atualmente, visitas guiadas, por exemplo, às caves do vinho do Porto, etc. A questão do vinho português estar a ser cada vez mais exportado e cada vez mais a ter um papel de destaque. E não é só o vinho, temos também a questão da cerveja, temos também, por exemplo, a questão do tabaco.
E também a questão de outras substâncias. Aliás, uma coisa que eu acho interessante é o facto de o álcool em si, fazer um desmame de álcool, é muito mais perigoso para a vida do consumidor em comparação, por exemplo, com um toxicodependente. Aí, David, eu creio, enfim, já estamos a entrar num campo muito específico, já da área da medicina, e que obrigava à presença aqui de mais algum conversador, mais alguém a conversar connosco, médico, sobretudo especializado nesta área das adições. Eu creio que há determinadas adições produzidas por substâncias que são extraordinariamente problemáticas para o indivíduo adquirir essa adição, mas também problemáticas para a vida coletiva, para a sociedade. E, portanto, este princípio do self-ownership, do meu ponto de vista, e já escrevi em várias circunstâncias, nomeadamente no artigo, no capítulo que justificou, creio eu, suscitou o interesse para que eu estivesse aqui a falar sobre isso. Eu sou um defensor inquestionável do princípio, mas não sou indiferente aos efeitos que a aplicação desse princípio pode. E eu creio que, não negando o princípio, lutando pela sua aplicação a aplicação o mais alargada possível, é preciso reconhecer que alguns efeitos que têm de ser devidamente acautelados, no sentido, quer dizer, desenvolvendo políticas públicas permitam minorar os efeitos que a aplicação desse princípio pode ter para o todo social. Quando eu falo do princípio do self-ownership, enfim, e eu creio que tu sabes que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, nos últimos 20 anos, mais de 20 anos até, sobre prostituição ou sobre trabalho sexual, e uma ou outra expressão não são expressões, usar uma ou outra não é politicamente neutro. Também a aplicação desse princípio do self-ownership significa justamente dar o direito a cada um de nós a dispor do seu corpo nas mais diferentes circunstâncias, incluindo para a satisfação do prazer de outros em troca de dinheiro. Mas eu não sou indiferente às estruturas sociais, económicas e políticas em que nós vivemos e, portanto, à força que essas estruturas têm nas escolhas que nós fazemos e que nos pode condicionar. O mesmo se aplica à questão do consumo de estupefacientes. É preciso considerar também todo o contexto social em que os indivíduos vivem, não é? Permite depois compreender porque é que eu apenas consumo substâncias que alteram o meu estado psíquico, por exemplo, como o café, que sabe-se que produz alterações psíquicas, é um estimulante. Porque é que eu apenas consumo álcool e não consumo tabaco? Porque é que não consumo outras substâncias, exceto, enfim, não sou fumador, mas posso o assumir, porque não? Aliás, o Bill Clinton já o assumiu há muitos anos atrás. De vez em quando fumo de forma social, recreativa, sou capaz de fumar um charro de haxixe. Ok. Porque é que é assim? Porque é que eu não consumo ópio? Ou porque é que eu não injeto heroína ou coisa assim? Bom, é preciso considerar o contexto social e perceber que as escolhas e aquilo que nós fazemos é muito determinado pelo entorno social onde nós vivemos, crescemos, enfim, socializamos. Mas no que tem a ver com as adições, eu creio que é preciso aqui considerar que a aplicação deste princípio exige também políticas públicas robustas, de forma a garantir que as pessoas, a qualquer momento, podem ter a possibilidade de ter apoio para sair da adição. E há aqui um outro problema que tem a ver com o seguinte: é que o princípio do self-ownership é absolutamente inquestionável nesta matéria. A liberdade individual de cada um de nós não pode produzir dano, nomeadamente, por exemplo, físico a outros. E eu vou concretizar. É preciso garantir, e a melhor forma é regular, do meu ponto de vista, é preciso garantir que as pessoas têm acesso a todo e qualquer tipo de substância, podem levar uma vida de adição, que aliás uma parte significativa da população mundial vive com adições. Enfim, basta pensar nos medicamentos, não é? Tantos e tantos medicamentos que são tomados para isto, para aquilo, para a depressão, para dormir, para não sei o quê, e que, se nós formos à bula do medicamento, imediatamente devemos cuidar porque isto provoca adição, cuidado que isto pode perturbar a sua capacidade de conduzir veículos, etc. E é nestas coisas que eu creio que é preciso encontrar soluções que permitam justamente garantir que, por um lado, se respeita o princípio do self-ownership,
mas que esse princípio não se repercute de forma danosa para todos os outros, por exemplo, sob a forma de acidentes de viação. Não é? A vida em sociedade implica necessariamente algum cerceamento da liberdade individual de cada um de nós e daquilo que nós podemos fazer. E como não existe humanidade fora da sociedade, só somos os seres humanos porque vivemos em sociedade, portanto nós temos que encontrar algum ponto de compromisso entre este princípio e garantir que cada um de nós não produz dano involuntário nos outros. Não estou a falar em dano psíquico, que é algo que está muito presente no debate em torno da eutanásia. O sofrimento que a morte de alguém pode provocar na família, nos que são próximos, nas pessoas queridas, nos amigos, não sei o quê. Bom, aí lamento muito dizer, mas para mim isso é absolutamente secundário. Porque aquilo que realmente define o princípio do self-ownership é justamente a liberdade radical de cada um dispor de si próprio, incluindo a possibilidade de pôr fim à sua própria vida ou produzir dano consumindo substâncias aditivas e algumas são. A adição de opiáceos é muito danosa para o organismo. Não é? Mas a história é que parece que eu estou a defender uma coisa e a contrapor com exemplos que, de certa maneira, contradizem, desfazem o princípio. Mas a história mostra... Aliás, eu vou dar dois exemplos históricos, que é um e o contrário. Né? A história mostra, no século XIX, o que os ingleses fizeram com a China, mostra bem o que significa a inexistência de uma regulação estatal e de políticas públicas que possam permitir controlar os danos produzidos pelo consumo geral, no caso concreto, de ópio. Não é? Os ingleses transformaram um país inteiro, a China, num país de toxicodependentes, levando a uma situação total descalabro, total, para usar a terminologia de Durkheim, total anomia social. Mas este é o exemplo que nós podemos dizer, estás aí a defender o princípio do self-ownership, mas ele, se levado ao extremo, isto pode gerar uma situação destas. Pode, no contexto de total desaparecimento do Estado, mas se o Estado e as suas políticas públicas no domínio da saúde e do consumo de substâncias aditivas se a intervenção do Estado for robusta, eu creio que poderemos encontrar um bom balanço entre as duas. Mas posso colocar o contraponto, não é? O desastre que foi, o desastre social, a luta contra o álcool nos Estados Unidos. Sim. Da lei seca. Da lei seca, a partir dos anos 20. Aquilo foi um verdadeiro desastre, com uma explosão de crime que inclusivamente produziu corrupção no Estado, envolveu polícias, autoridades, enfim, foi um verdadeiro desastre sem que o consumo de álcool tenha desaparecido. Exato. E, portanto, eu creio, mais uma vez, e se nós pensarmos na história, nunca nós, humanos, vivemos afastados do consumo, da ingestão de substâncias aditivas. E eu creio que a melhor solução não é a proibição, mas sim a regulação. Creio que é por aqui que nós temos que ir e estou convencido que a regulação, mesmo do ponto de vista da gestão económica, do assunto, do negócio, da coisa pública, é vantajosa para o Estado e para todos nós, cidadãos, que pagamos impostos. Porque a regulação vai certamente permitir uma redução significativa do encarceramento em massa que caracteriza o nosso tempo e, sobretudo, alguns países. Estou a pensar, sobretudo, nos Estados Unidos e estou a pensar no Brasil. E o Brasil é um exemplo dramático. Os últimos 20 anos, os 3 primeiros governos do PT, 3 governos progressistas, levaram a um aumento enorme do encarceramento de cidadãos no Brasil. E, do meu ponto de vista, esse encarceramento só se pode explicar pelas escolhas políticas no campo da luta contra a droga. E, em particular, de uma aplicação, o legislador não pretendia isso, mas os operadores de justiça, os magistrados, tendo uma leitura conservadora e punitivista, decidiram encarcerar em massa os cidadãos. E, portanto, isto não é solução. E os recursos que se aplicam ao sistema penal e carcerário podem ser muitíssimo melhor aplicados e usados em políticas sociais, não apenas para controlar, regular este mercado, mas também de apoiar as pessoas, quer no acesso às substâncias, quer no seu tratamento.
Eu costumo dizer, agora com o avanço tecnológico, o roubo de autorrádios desapareceu, mas eu sou do tempo em que se roubava muitos autorrádios, não é? E eu costumava dizer que preferia que o Estado pagasse a dose ao toxicodependente que me roubasse o autorrádio. Fica mais barato. Prefiro, sem qualquer preconceito para com os polícias, juízes, magistrados, mas prefiro mais médicos, mais agentes sociais, mais técnicos de serviço social, porque não mais sociólogos, mais criminólogos, a agir no plano social em lugar de ver polícias, magistrados, criminólogos a agir no plano penal. Mas, por exemplo, porquê é que o professor acha que então que os Estados investem tanto ainda nessas políticas? Por exemplo, temos o caso... É uma boa pergunta. Por exemplo, nós temos o caso, eu gostava agora, por exemplo, de chamar para outro país, o caso do El Salvador, que decretou o estado de emergência e está a fazer prisões sumárias enormes, sem julgamento, sem condenações a indivíduos que ou pertenceram a gangues ou à suspeita. Portanto, eles chegam lá, fazem prisões sumárias e, no fundo, está a haver um abuso do sistema também do próprio estado de emergência dele. E lá está, o encarceramento em massa. Porque é que os Estados, então, investem tanto nessa política e não procuram outras políticas que têm mais resultados e aliviam muito mais a tensão? Do meu ponto de vista, El Salvador hoje é um estado carcerário. Eu creio que nós temos que procurar explicar esta obstinação na luta contra a droga, a guerra à droga. Nós temos que explicar isto. São fenómenos complexos. Temos que procurar explicações que exigem tempo, exigem um confronto de diferentes perspectivas teóricas, seja da política, seja da sociologia, seja do direito. E isto muitas vezes entra em rota de colisão com aquilo que são as reivindicações, as expectativas, o desejo, a vontade, que é também legítima da população em geral. E, no caso, eu já passei, por razões de investigação, pela via da repressão. Porque é isso que parece dar os melhores resultados e, ao mesmo tempo, serenar as angústias da população em geral. Que, quando nós falamos de violência, é preciso também ter presente isto. É que a violência é feita, justamente, esta violência de cidade, urbana, é feita de rua, do pequeno assalto, ela é feita pelos mais pobres. Mas a violência também atinge sobretudo o cotidiano dos mais ricos. É muito chato viver numa cidade muito violenta como, por exemplo, em São Paulo. Mas os ultra-ricos andam de helicóptero ou numa viatura blindada. Portanto, eles passam apenas pela violência, não são atingidos pela violência. E, portanto, num cenário destes, do meu ponto de vista, o discurso político e as propostas políticas que vendem melhor são as políticas repressivas. Vamos construir prisões gigantescas e vamos meter tudo o que é bandido, seja de facto bandido já comprovado pelos factos, devidamente julgado, ou apenas seja um simples suspeito. É isso que o El Salvador está a fazer. Só que, do meu ponto de vista, isso não ataca as causas fundas da violência. E as causas fundas da violência, do meu ponto de vista, estão justamente na desigualdade social que caracterizam estas sociedades. Desigualdade essa social que é histórica, é estrutural, que é extremamente resiliente. E pensem bem no que foram as experiências progressistas da América Latina, sobretudo na primeira década do presente século, com políticas muito progressistas, nomeadamente de distribuição de rendimento, e que acabou por não apenas não reduzir reduziu, mas não de forma substancial, minorou fundamentalmente as expressões mais dramáticas de exclusão, de pobreza, de privação material, mas não resolveu o problema de fundo da desigualdade. E isso não é algo que se resolva com um passe de mágica de um dia para o outro. Além de que a desigualdade reflete interesses, nomeadamente das classes sociais mais privilegiadas, da grande burguesia, que não está interessada justamente em políticas de distribuição. E, portanto, há que alimentar todas estas lógicas carcerárias que foram muitíssimo bem explicadas, trabalhadas, por um autor que é central para quem estuda a criminologia e que eu creio que vos trouxe, que é justamente Loic Wacana. Quando ele argumenta que aquilo que aconteceu nos últimos 30, 40 anos
não foi o desaparecimento do Estado, mas sim o Estado a assumir uma outra configuração. Isto é, um Estado que deixa de ser um Estado social, produzindo políticas sociais, combatendo as expressões mais gravosas e danosas para a sociedade da desigualdade social, mas sim um Estado que decide assumir uma configuração carcerária, e daí o conceito de Estado carcerário. Insisto, nos Estados Unidos o seu paradigma, e a nível internacional, nomeadamente na América Latina, o Brasil é uma expressão muito forte, o El Salvador é uma coisa recente, e também em Portugal, já agora, há que o dizer, nós somos dos países que mais prendem. Exato. Portanto, nós não podemos dizer que estamos imunes a isso. E, de forma recorrente, assistimos a uma gritaria política em defesa do aumento das penas de prisão, em algo que, do meu ponto de vista, nega o princípio da reinserção. Que é a própria pena de morte. Não, isso é certo, mas é também o acesso à liberdade condicional. Nega o princípio da reinserção, porque dificultar o acesso à liberdade condicional é justamente negar a aplicação atempada do princípio da reinserção. Mas voltando a... Enfim, isto leva-nos a... Mas nós estamos justamente num café e a conversa vai para muitos sítios. A questão das drogas, eu creio que há aqui uma dimensão moral, até eu diria higienista, das forças conservadoras, que dizem que a sociedade só pode existir se for uma sociedade guiada por que eles entendem ser bons princípios morais. Uma sociedade em que cada um de nós se comporta de acordo com regras que para eles são as regras únicas e possíveis das pessoas se comportar. E uma dessas regras é a pessoa não consumir substâncias que alterem o seu estado mental, não é? Exato. Ou seja, é um olhar conservador. Uma moralização tanto da política como até que vai ter repercussões depois na lei do combate às drogas. Sim, o jurídico, eu estou perante estudantes e especialistas na área do direito, do jurídico, do legal, e portanto não vou dizer nada de novo, mas o direito não é imune à ordem social. Exato. O direito reflete os valores dominantes num determinado momento, num contexto geográfico e histórico da sociedade. O nosso direito aqui não é imune àquilo que são os valores sociais, àquilo que é a ordem política dominante, àquilo que é a vontade política dominante, nomeadamente decorrente das escolhas populares que os cidadãos fazem em cada momento eleitoral. Ainda que eu tenha que reconhecer que o direito pode ter também uma função de mudar a própria política também. E porquê? Porque o direito não é feito por máquinas. Pelo menos até ao momento veremos o que vai acontecer no futuro com a inteligência artificial. Mas o direito é feito por pessoas e as pessoas têm os seus interesses, os seus valores, etc. E, portanto, pode haver juízes mais progressistas ou juízes menos progressistas que têm depois repercussão no que tem a ver com a interpretação da lei. E isto é particularmente evidente quando assistimos à luta política pela escolha dos juízes do Tribunal Supremo de cada país. No nosso caso é o Tribunal Constitucional, no caso dos Estados Unidos é o Supremo Tribunal, no caso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal, enfim, e há uma luta política porque sabemos que perante o mesmo texto jurídico ele tem que ser interpretado. E eu creio aqui, as drogas refletem justamente, é um campo como muitos outros campos, e nós podemos encontrar paralelismos em outros campos, se olharmos para a posição das diferentes forças políticas, ainda que isto não seja uma coisa simples de esquerda e direita. Há aqui fraturas mais complexas, mas se olharmos para o posicionamento político, percebemos que aqueles que estão a defender a posição que eu trago aqui, com quem eu partilho esta posição em relação às drogas, são os mesmos que estão, por exemplo, a defender a eutanásia. Não é a eutanásia, é o direito a cada um de dispor da sua vida, incluindo pôr termo a ela, em circunstâncias muito específicas. E, portanto, são os mesmos que se opõem às forças conservadoras. Se me perguntarem, estamos em que domínio? Volto ao início da conversa. É um problema político, é um problema ideológico, é um problema moral. Não quer dizer que a minha posição seja imoral. Não, ela exprime uma outra posição, sublinha, é uma posição possível, e a meu ver é aquela pela qual vale a pena viver, diria assim. Esta posição exprime uma moral que assenta na defesa radical da liberdade humana e individual de cada um de nós, de tal forma que diz que o Estado não tem que se meter na minha vida, naquilo que é mais pessoal. E poderíamos fazer imensas discussões sobre isto. Ao contrário de outros que entendem que
há aqui um problema que tem a ver com a incompatibilidade desta liberdade com uma determinada moral e uma determinada configuração da organização social que não é compatível com este princípio. Era isto. Porque a droga normal, a droga que a gente encontra nas ruas, etc., o produto em si é partido. Portanto, não é só droga que no fundo o cidadão normal vai estar a consumir. A pessoa, as pessoas não têm conhecimento, normalmente assumem que compram a droga e que normalmente essa droga vem sempre em estado puro. Não, normalmente vem partida e vem misturado com outros produtos que são altamente nocivos, como por exemplo gesso e outras substâncias. E os próprios toxicodependentes, isso é que eu acho muito engraçado, é que os próprios toxicodependentes já gerem a sua vida com essa expectativa. Há uma história que eu achei particularmente interessante, que era o que é que levou a uma série de produtores de bananas, como é que uma série de produtores de bananas levaram a um aumento do número de overdoses. Eu acho que é uma história um tanto caricata. Na altura eles foram forçados, não estavam a ter os lucros que precisavam, estavam a ser forçados a acabar com a sua atividade comercial e decidiram então produzir erva e droga. E o que é que aconteceu? Eles, como não tinham conhecimento do mercado, não tinham conhecimento de como é que o produto era feito, eles venderam um produto em estado puro. Ora, o que é que aconteceu? Os toxicodependentes assumiam, ok, se eu preciso desta quantidade para ficar no estado de euforia, ou estar, o termo em inglês, big high, então eles consumiam exatamente essa quantidade. Ora, como o produto não estava partido, começaram a ter overdoses. Houve um aumento e um pico das overdoses. Por um lado, até de certa maneira, como o professor estava a dizer, até há uma certa vantagem no Estado assumir uma maior regulamentação desse produto, porque pode justamente evitar que haja substâncias nocivas que estejam a provocar a morte. Também evita, então, lá está, a questão do controlo da quantidade de substância que é vendida ou não. Correto, sim. Correto. Não, como eu já me confessei, agora vou fazer a pergunta. Parece-me, David, que falas muito de alguém que conhece bem o meio, também como consumidor de vez em quando. Não tenho conhecimento. Ok. Não sou todo consumidor, não consumo. Nem um chá. Não, nem um chá. Também tenho que dizer, também não bebo álcool. Acho que... Bom, posso dizer, não adianta. Mesmo que seja no estado saudável, vais acabar por morrer. Sim, eu sei, professor, eu sei. É assim, eu posso dizer, isto é um bocado a minha filosofia de vida, é o seguinte: eu acho que no meu dia-a-dia eu já tenho tantos vícios e tantos costumes, lá está, eu bebo bastantes refrigerantes que também têm substâncias aditivas, também isso consumo... é bem pior para a saúde. Exatamente, é muito pior. Também como muitos doces que têm altamente muito açúcar, que me causa também. Portanto, eu sinto que, de facto, já não tenho espaço para essas substâncias, nem para o álcool, nem para o tabaco, nem para as drogas, porque lá está, eventualmente vai chegar a uma altura em que eu certamente vou ter problemas cardíacos. Na expressão guerra contra as drogas, não faria mais sentido em falar numa guerra contra os mais desfavorecidos? Se pensarmos no que escreveu, no que nos diz Loïc Wacquin, o que está em causa é uma guerra contra os pobres. Ou seja, nós passamos política de assistência aos pobres, nós passamos por políticas de assistência sem caridade, fundada em princípios do direito, isto é, das pessoas terem direito à subsistência e à existência, a condições materiais para terem uma vida decente. Passamos agora, nos últimos 20, 30 anos, a uma política de guerra contra os pobres. Não há nada que permita negar aquilo que se conhece de muitos. O encarceramento em massa é o encarceramento dos mais pobres. Em sociedades atravessadas, por exemplo, pelo racismo estrutural, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, são sociedades onde o encarceramento tem uma sobre-representação da população negra. Exato. E, portanto, pobres e negros. Não apenas, mas pobres e negros. E, portanto, nós estamos realmente num contexto, antes de perseguição, de uma desconfiança em relação aos mais pobres e depois de perseguição dos mais pobres, com policiamento ostensivo, com ações violentas nas zonas onde estes mais pobres, basta pensar o que são as operações policiais nas favelas no Brasil. E o próprio Estados Unidos, o chamado racial profiling, em que se faz um perfil racial do consumidor e a partir daí já se foca-se completamente a política nesse sentido. Tivemos isso, creio que até no estado de Nova Iorque, com o mayor, chegamos a ter. Portanto, é isto que está, do meu ponto de vista, é isto que está em causa e, portanto, isto não tem nada, não há nenhum determinismo
de ordem biológica, não há nada fora da ordem social que o justifique. Tem a ver justamente com o modo como nós nos organizamos socialmente e politicamente. Nós necessitamos mais do que nunca, e eu creio que aqui as ciências sociais, incluindo o direito e a criminologia, têm um papel importante, não apenas no processo de análise, de compreensão do que está em causa, mas também com os seus trabalhos, as suas reflexões, de apontar caminhos, outras soluções, participando ativamente na luta política por encontrarmos outras soluções mais humanas, mais justas. Esta questão dos recursos financeiros, e já agora bem mais barato. O Brasil tem neste momento cerca de 800 mil detidos, uma população carcerária imensa. O que custa ao Estado brasileiro manter, ainda que em condições desumanas, de uma extrema violência, esta população imensa, se isto fosse convertido em recursos financeiros para políticas sociais, eu creio que seria benéfico para toda a sociedade, incluindo para os privilegiados. Sim, porque eu até acho que é interessante, aquilo que me parece é, no fundo, é uma questão económica. Eu vou só rematar com isto e depois faço-lhe a última questão. Portanto, no fundo, aquilo que assistimos é quase a um ciclo. Ou seja, a guerra contra as drogas foca-se essencialmente nas comunidades mais pobres. O pobre é preso, no caso do Brasil, ou até nos Estados Unidos da América, o pobre até é maioritariamente negro. Ele iria preso, vai para a prisão, vai custar mais dinheiro ao Estado para o manter, e ao mesmo tempo a prisão funciona como uma empresa. Portanto, a empresa ao mesmo tempo vai receber não só dinheiro do Estado, como também vai ter uma atividade económica que vai gerar mais dinheiro. Portanto, no fundo, é um ciclo vicioso. Eu estou certo, não estou... Sim, para o caso dos Estados Unidos. No nosso caso, felizmente, ainda não. Nós ainda não fizemos a privatização das prisões. Das prisões. Não sei se não iremos fazer, mas nós ainda não o fizemos. Ainda que já exista uma privatização parcial, no sentido que muitas das necessidades, muitos dos serviços e bens materiais das prisões sejam fornecidos, prestados por entidades externas ao sistema prisional. Mas nós ainda não fizemos isso. Isto tem um lado inquietante. E isto é muito visível também nos Estados Unidos, com a localização das prisões. As prisões funcionam como polos dinamizadores da atividade local. E, portanto, faz com que as prisões sejam bem vistas, por exemplo, pela população do território onde essa prisão existe, porque assegura empregos. À custa de vidas desperdiçadas, porque é isto que está em causa, à custa de vidas desperdiçadas, outros prosperam e vivem dessas vidas desperdiçadas. E, portanto, isto obriga justamente a uma tomada de posição geral que poderá entrar em contradição e terá que se opor, necessariamente, aos interesses particulares de indivíduos num determinado território muito concreto. Ou seja, se quiserem, há neste momento, isto é particularmente visível nos Estados Unidos, uma indústria carcerária que luta por todos os meios para que a sua indústria não diminua de importância, mantenha esta robustez que, a meu ver, é socialmente, politicamente e até moralmente inaceitável. O professor considera-se, então, um abolicionista da ilegalização do consumo de substâncias? Totalmente. Okay. Eu sou defensor de que as substâncias produzem alteração da consciência. E algumas delas produzem, inclusivamente, adição, e normalmente isso está muito ligado, alteração de consciência e adição, elas sejam de acesso livre, existindo um Estado que regula, do ponto de vista jurídico, o acesso, ou melhor, a produção, a comercialização e o consumo dessas substâncias, tendo como base o princípio da propriedade de si. Cada um é livre de fazer o que bem entende consigo, com o seu corpo e com a sua vida. O professor tem alguma obra que podia aconselhar? Tenho, eu trago aqui, fiz uma pequeníssima impressão num sítio de internet de uma livraria online. Eu recomendo um autor, não é sociólogo, mas é um etnógrafo e partilha, portanto, é um psicólogo social que faz etnografia e que deu grandes contributos e continua a dar grandes contributos para a discussão das drogas e para a sua compreensão social, que é o Luís Fernandes, da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. E o livro que eu recomendo é O Sítio das Drogas, que é um estudo etnográfico sobre o cotidiano dos dealers e dos consumidores em bairros pobres, num bairro pobre do Porto. E, portanto, acho
acho que vale a pena, porque ele traz, entre outras coisas, traz também algo que não discutimos, ou melhor, discutimos implicitamente, mas não explicitamente, é que as drogas são produzidas e ao mesmo tempo produzem, alimentam todo um conjunto de discursos em torno do perigo social, da insegurança, da suspeição, da identificação de indivíduos e sobretudo de grupos sociais perigosos que importa combater, que importa afastar, encarcerando da vida social. E o Luís Fernandes mostra muito bem isso. E esses grupos sociais são constituídos por pessoas que vivem em situação de privação material e que habitam as zonas mais desfavorecidas, que coincidem com aquilo que definem como zonas perigosas e que está na cabeça de todos nós, ligado ou à população pobre, ou à população pobre, mas também etnicamente discriminada, historicamente discriminada, como é os ciganos. Ainda bem recentemente, eu estou a orientar um mestrado em crime, diferença e desigualdade, em que ela está a fazer um trabalho sobre um bairro pobre de população constituída na sua maioria por pessoas de etnia cigana em Viseu, e a primeira preocupação dela foi saber e discutir comigo se o trabalho de campo etnográfico que ela ia realizar poderia colocá-la em perigo, porque há uma projeção de insegurança, não é? E, portanto, pouco importa se a realidade é essa mesmo. O que importa é aquilo que nós projetamos sobre um determinado grupo. Exato, no fundo não importa se realmente é perigoso, assim, é noção se se eu assumo que é perigoso. E o que é interessantíssimo, é fabuloso, porque ela já fez o trabalho de campo, isto colocou-se há cerca de um ano, ela já fez o trabalho de campo, ela está a terminar a tese, e nós divertimos-nos imenso nas nossas reuniões de Zoom com as outras colegas que eu oriento, dizendo: Francisca, afinal não foste assaltada, né? E pelo contrário, ela desenvolveu relações de amizade e visita algumas pessoas, sobretudo mulheres, e ela está justamente, o trabalho vai mostrar que há uma clara dissonância entre aquilo que é a projeção social sobre um determinado lugar e as pessoas que nele habitam e aquilo que é a realidade. E no fundo é isso. A toxicodependência é sobretudo estigmatizante entre os mais pobres, não é? Porque a cocaína, a boa cocaína, por exemplo, é historicamente a droga da grande burguesia. Exato. E não há, entre os consumidores burgueses, não há consumidores estigmatizados. De facto, é verdade. O que estigmatiza é, sobretudo, o consumo feito por aqueles que já estão apontados como sendo perigosos, merecem um tratamento especial por parte do Estado. Ok, pronto. Tinha então, antes de mais, de agradecer a sua presença, professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria então agradecer à nossa equipa. Começo então pela Beatriz Pires e pelo nosso colega Salazar. Queria também tecer um enorme agradecimento à Escola de Direito, que nos forneceu a sala e os equipamentos para filmarmos. Acho que, novamente, não posso deixar de lhe agradecer por ter aceito este convite. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço.